E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, nesse primeiro vídeo do ano, eu quero tratar de um assunto aqui muito importante. Não é um espantalho, não é pegar no pé dos outros, não é perseguição, é a verdade. O apóstolo Paulo disse: Fiz-me acaso o teu inimigo em vos dizer a verdade? E ele também fala: Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, eu quero trazer aqui, neste vídeo, um assunto muito importante, muito delicado. Delicado no sentido de que o que eu vou falar aqui são coisas que, de repente, você nunca ouviu, mas que estão todos eles relatados, linkados, documentados. E é importante que você saiba o perigo de você brincar com as interpretações bíblicas. Então, eu vou trazer aqui dois documentos da patrística, Irineu de Leão, discípulo de Policarpo, segundo século, e também de Justino Marte, para que você entenda de uma vez por todas que a igreja primitiva cria que a Jerusalém da terra seria restaurada. Quando você vê alguém falando assim, isso daí são coisa de youtubers, isso aí são youtubers, menosprezando o vaso, ao invés do que o que o vaso ensina, você vai ver que o que nós ensinamos aqui não é coisa da nossa cabeça. Isso já vinha sendo pregado desde os 3 primeiros séculos. Então, olha o perigo que é você entrar por o caminho do simbolismo. Irineu de Leão, discípulo de Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João, ele vai escrever um livro chamado Contra as Heresias. E esse livro é destinado aos gnósticos. Então preste atenção no que ele vai falar aqui, para que você entenda que isso não é brincadeira. A gente pode ficar brincando, né, de interpretar a Bíblia. Olha o que ele vai colocar aqui. Depois eu vou pegar o texto aqui de Justino. Vamos primeiro pegar o de Irineu de Leão. Olha só, no seu quinto livro, no capítulo 34, a partir do verso 4, ele vai dizer assim: Isaías diz ainda a respeito de Jerusalém e de seu rei: Bem-aventurado quem tem posteridade em Sião e parentes em Jerusalém. Eis que um rei justo reinará e os príncipes reinarão com justiça. E acerca dos preparativos para a sua reconstrução, está lendo aí bem claramente? E acerca dos preparativos para a sua reconstrução. Reconstrução. Acaso eu vou ter que reconstruir a Nova Jerusalém? Acaso eu vou ter que reconstruir no reino milenar a igreja? Então preste atenção. A igreja primitiva, os primeiros cristãos, criam periptoriamente que a Jerusalém da terra seria reconstruída. Nós vamos ver aqui ele falando sobre isso. Olha só. Diz: Eis que te preparo o carbúnculo, como pedras e safira para as fundações, jaspe para as torres. Que torres? Vê lá em Ezequiel do 48 que você vai ver as torres lá. Cristal para as portas e pedras preciosas para as muralhas. Todos os teus filhos serão instruídos pelo Senhor e viverão em grande paz, e será edificada na justiça. O mesmo profeta diz ainda: Regozijar-me-ei em Jerusalém, alegrar-me-ei em meu povo. Nela não se tornará a ouvir choro nem lamentação. Não haverá mais criancias que tenham morte prematura, nem velhos que não completem o seu tempo. O que ele está querendo dizer aqui? Que, na verdade, ele está parafraseando Isaías, que na Jerusalém reconstruída não haverá mais aborto, ou seja, as crianças irão nascer e os velhos morrerão com a idade completa, ou seja, vão morrer de velhice. Então, em Jerusalém haverá morte, em Jerusalém haverá nascimento de criança. Ele não está se referindo à Nova Jerusalém, e muito menos ao simbolismo da igreja. E ele vai dizer também:
os jovens terão 100 anos, e o pecador, ao morrer, aos 100 anos, será amaldiçoado. Então, na Jerusalém reconstruída, esse é o contexto, na Jerusalém reconstruída, haverá morte. Na Jerusalém reconstruída. Os jovens, já li essa parte, vou continuar lendo aqui, ó. Construirão casas e eles mesmos as habitarão, plantarão vinhas e eles mesmos comerão seus frutos e beberão seu vinho. Já não construirão para que outro habite a sua casa, não plantarão para que outro coma o fruto, pois a duração dos dias de meu povo será como os dias da árvore da vida. Consumirão eles mesmos o fruto do trabalho das suas mãos. Vamos continuar lendo. Vai ter longevidade de vida, ou seja, né, não vão morrer cedo. Capítulo 35, e aí é que entra a questão que eu estou falando da gnose. Você vai entender por que eu coloquei esse título, que não é sensacionalista, tá? Eu vou mostrar por que eu coloquei esse título do gnosticismo. Amilenismo tem a ver com gnosticismo. Vamos lá. Se alguns quiserem interpretar estas profecias em sentido alegórico, não chegarão a acordo entre si sobre todos os pontos e serão refutados pelas próprias palavras sobre as quais discutem e dizem: quando as cidades das gentes estarão despovoadas por falta de habitantes e as casas por falta de homens, e a terra ficará deserta. Eis, pois, diz Isaías, o dia do Senhor terrível, cheio de furor e de ira. Ele vem para tornar deserta a terra e exterminar os pecadores. Ele diz ainda, será eliminada para que não veja a glória do Senhor. E depois que isso tiver acontecido, diz, o Senhor afastará os homens e os que ficarem multiplicarão sobre a terra. Reino milenar literal. Pessoas nascendo, casando e dando-se em casamento. Não a igreja, mas os que sobrarem, os da carne. Construirão casas que eles mesmos habitarão e plantarão vinhas, cujos frutos eles mesmos comerão. Todas essas coisas se referem, sem contestação, à ressurreição dos justos, que se realizará depois do advento do anticristo. Então você veja que a igreja primitiva, ele que aprendeu direto de Policarpo, discípulo direto do apóstolo João, ensinavam que a ressurreição dos justos aconteceria depois do advento, da aparição do anticristo. E aí é onde acontece todas essas coisas. E ele continua, e da eliminação de todas as nações submetidas à sua autoridade, quando os justos reinarão sobre a terra, aumentarão pela aparição do Senhor e se acostumarão por ele a participar da glória do Pai e com os santos anjos participarão da vida, da comunhão e da unidade espiritual neste reino. Os que o Senhor encontrar na carne, esperando o vindo do céu, depois de ter suportado a tribulação e escapado das mãos do ímpio, são aqueles dos quais fala o profeta. Os abandonados sobre a terra se multiplicarão, e também todos os que dentre os pagãos o Senhor tiver preparado para que, após ser deixado, se multiplique a terra, sejam governados. Já está aqui escrito, ó. Sejam governados pelos santos e sirvam a Jerusalém. Reino milenar, os da carne, aqueles que não foram glorificados, eles participarão dos benefícios do reino, serão abençoados, andarão com os santos, né? Eles terão uma comunhão com a igreja terá comunhão com ela e será governada pela igreja e vão servir a Jerusalém. O profeta Jeremias falou mais claramente ainda sobre Jerusalém e o reino que será estabelecido. Ele vai dizer, dirige o teu olhar para o oriente, Jerusalém, e vê a alegria que te vem da parte de Deus. Olha, estão chegando teus filhos. E quem vistes partir? Eles, vêm, reunidos do nascente ao poente pela palavra do santo, jubilando com a glória de Deus. Despe, Jerusalém, a veste da tua tristeza e desgraça, e reveste para sempre a beleza da glória, que vem do teu Deus. Cobre-te com o manto da justiça, e cinja a cabeça com o diadema da glória eterna, pois Deus mostrará o teu resplendor
a toda a terra que está debaixo do céu, e te chamará com o nome que vem de Deus para sempre, paz da justiça e glória da piedade. Levanta, Jerusalém, coloca-te sobre o alto e olha na direção do oriente. Vê teus filhos reunidos desde o pôr do sol ao nascente à ordem do santo, alegres por Deus ter se lembrado deles. Eles saíram de ti a pé, arrastado por inimigos, mas Deus os reconduziu a ti carregados de glória, como por um trono real, pois Deus ordenou que sejam abaixadas toda a alta montanha e as colinas eternas, e se encham os vales para aplanar a terra, a fim de que Israel possa acorrer com segurança a glória de Deus. Também as florestas e todas as árvores aromáticas darão sombra a Israel, por ordem de Deus, pois Deus conduzirá Israel com alegria, à luz da sua glória, e com a misericórdia e a justiça que dele procedem. Vamos lá, vamos continuar lendo essa parte que é importantíssima. Agora que vamos entrar na parte do gnosticismo. Eu fiz questão de ler tudo para que você depois não diga que é texto fora de contexto. Não é texto fora de contexto. Olha só. Capítulo 35, verso 2. Todas essas coisas não se referem a mundos supracelestes, ou seja, ao mundo espiritual, porque diz: Deus mostrará o teu esplendor a toda a terra, que está debaixo do céu, ou seja, material. Mas aos tempos, atenção aqui, ó, mas aos tempos do reino, quando a terra será renovada por Cristo e Jerusalém será reconstruída. Jerusalém será reconstruída. Isso quando? Nos tempos do reino. Nos tempos do reino, Jerusalém será reconstruída. Quando que é os tempos do reino? Os tempos de paz, de alegria, de regozijo, do reino dele, no reino milenar, o reino do Messias. Conforme, atenção aqui, ó, conforme o modelo, pegando o contexto, ó, Jerusalém será reconstruída conforme o modelo da Jerusalém do alto. Duas Jerusaléns aqui. A Jerusalém da terra e a Jerusalém do alto. A Jerusalém da terra será reconstruída conforme o modelo do alto. Qual é o modelo do alto? Vamos ler aqui. Da qual o profeta Isaías diz: Eis que desenhei teus muros nas minhas mãos e tu me estás sempre diante dos olhos. E o apóstolo, escrevendo aos Gálatas, diz: A Jerusalém do alto é livre e é a mãe de todos nós. Ou seja, a Jerusalém da terra, ela será conforme a Jerusalém do alto, protegida, guardada, livre. Lembra que em Gálatas capítulo 4, o apóstolo Paulo diz que a Jerusalém de hoje, desse tempo, dessa era, desse aion, desse mundo, a Jerusalém de hoje, ela é escrava, de hoje. A de hoje ela é escrava, mas ela será liberta. E quando ela for liberta, e existem vários textos sobre isso, ela será conforme o modelo do alto. O modelo do alto é que é livre. E no reino milenar, a cidade também será livre. Aí olha o que ele vai dizer. Neste momento, não pensa no éon errante, nem em potência separado do pleroma, chamada proúnicos, e sim na Jerusalém desenhada nas mãos de Deus. Aqui entra o gnosticismo. Já havia pessoas naquela época que já estavam tentando espiritualizar Jerusalém. Como é que eu sei disto? A resposta está aqui, ó. Neste momento, não pensa no éon errante, nem potência separada do pleroma. O pleroma é a plenitude dos éons. Os éons são as emanações espirituais, e eu quero ler esse texto aqui com você, que é um texto gnóstico. Preste atenção aqui, vamos lá. Olha aí, um texto gnóstico. O termo aion, vamos ler aqui comigo, ó. O termo aion foi apropriado por gnóstico. Deixa eu ver se consigo aumentar mais aqui para você. Deixa eu ver aqui. Acho que esse aqui é o maior que tem mesmo. Ó, o termo aion
foi apropriado por gnósticos heréticos para designar a série de poderes espirituais evoluídos por emanação progressiva do ser eterno, que constitui o mundo espiritual, pleroma, ou o invisível, como distinto do quenoma, o mundo material invisível. Ou seja, o pleroma, que é a plenitude dos éons, é o mundo invisível espiritual. Quando Irineu de Leão está combatendo a gnose, ele está. Porque qual é a questão do gnosticismo? O gnosticismo, ele ensina que a matéria é má, que a matéria é ruim. Por isso ele escreve esse livro contra o gnosticismo, contra a falsa gnose, contra as heresias. Ele faz um compilado enorme, defendendo o reino milenar literal, defendendo a ressurreição carnal, defendendo o reino milenar e a reconstrução de Jerusalém. Porque os gnósticos daquela época estavam ensinando que não vai haver ressurreição da carne. Nós vamos morar em lugares supracelestes. Não tem reino milenar literal. Isso é coisa carnal. Leia o livro Cidade de Deus, de Agostinho, de Hipona, pai da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele bate firme em cima da restauração de Jerusalém e de pessoas aqui na terra, no reino milenar, na carne. Por quê? Ele foi influenciado por filosofias, ensinos, que o cunho é simbólico, o cunho é alegórico. Isso é característica da gnose. Então, Irineu está dizendo, olha, essa restauração da Jerusalém não tem a ver com os éons errantes, muito menos com o pleroma. Não tem a ver. E ele vai concluir o raciocínio dele dizendo isso daqui. Vamos continuar aqui, eu quero pegar aqui para você. Ele vai continuar o raciocínio dele falando o seguinte, olha só. Ó, neste momento, não pensa no éon errante, nem em potências separadas do pleroma. O que é potências separadas do pleroma? Né? O pleroma, as potências são as emanações. Eles acreditavam que existiam várias emanações, né, espirituais, e todas essas emanações formavam a plenitude, o pleroma, tá? Chamada proúnicos. E sim, na Jerusalém desenhada nas mãos de Deus. E é esta mesma que João no Apocalipse, então você está percebendo que ele está falando que a Jerusalém do céu é literal. É uma cidade que será tocada. Ela não é uma cidade invisível, simbólica. Uma visão simbólica da cidade é uma visão gnóstica. E o gnosticismo ensinava isso naquela época. Aí ele vai dizer, e sim na Jerusalém desenhada nas mãos de Deus, e é esta mesma que João no Apocalipse viu descer uma nova terra, de fato, depois dos tempos do reino. Percebeu? Então, nos tempos do reino, é uma Jerusalém reconstruída. Está aqui, ó, depois dos tempos do reino, é uma Jerusalém reconstruída. Nos tempos do reino. E depois dos tempos do reino, é a nova Jerusalém que desce do céu. A igreja primitiva não acreditava que a nova Jerusalém iria descer no reino milenar. Eles, em hipótese alguma, eles criam dessa forma. Toda a patrística, os discípulos dos apóstolos acreditavam que primeiro Deus iria restaurar Jerusalém. E depois a nova Jerusalém iria descer do céu. Tempos do reino, reino milenar. Depois dos tempos do reino, o reino chamado eterno. O reino eterno é um momento em que a nova Jerusalém desce do céu. Mais desenhado do que isso é impossível. E aqui ele está dizendo sobre a ressurreição e o juízo universal. E ele vai concluir aqui o raciocínio dele falando dessa forma. Olha só. Olha aqui, vamos começar daqui, ó. Com efeito, passa a figura deste mundo e o Senhor, o céu e a terra passarão quando terão passado essas coisas. De João,
o discípulo do Senhor, descerá a Jerusalém do alto sobre uma terra nova, com uma esposa adornada para o seu esposo, e ela será o tabernáculo de Deus, em que Deus habitará com os homens. A Jerusalém que se encontrava na terra de antes, ou seja, dos tempos do reino, é a imagem da Jerusalém, em que os justos se exercitarão para a incorruptibilidade e se prepararão para a salvação. Foi deste tabernáculo que Moisés recebeu o modelo no monte. Ou seja, existe uma Jerusalém terrena, mas a Jerusalém do alto é dos que tem um corpo incorruptibilizado. A Jerusalém terrena será uma preparação da terra para receber a nova Jerusalém. E aí ele conclui dizendo aqui, leia comigo, e tudo isso não pode ser interpretado alegoricamente, mas se deve crer tudo verdadeiro, certo, real, realizado por Deus, para a alegria dos homens justos, como é realmente Deus que ressuscita o homem, e não no sentido alegórico. Ou seja, isso é tão físico quanto a ressurreição da carne. Porque ele está combatendo o gnosticismo. O gnosticismo, eles abominam a literalidade. Eles abominam a literalidade. Hoje existe, no seio da igreja, um meio amilenista gnóstico, porque aceita a ressurreição na carne, mas não aceita o reino milenar. Aceita as bodas do cordeiro, a alimentação, mas não aceita a reconstrução de Jerusalém, e muito menos numa cidade física que descerá do céu, e eles simplesmente não acreditam na reconstrução da Jerusalém da terra. Tem elementos gnósticos aí, elementos gnósticos. E ele continua dizendo, como é realmente Deus que ressuscita o homem, não no sentido alegórico, como demonstramos de várias maneiras, e como realmente ressuscita, assim, realmente exercitará na incorruptibilidade, e crescerá e amadurecerá nos tempos do reino, para ser capaz da glória de Deus Pai, em seguida, renovada todas as coisas, habitará verdadeiramente na cidade de Deus. A cidade de Deus é a Nova Jerusalém. Então ele acredita o seguinte, no primeiro momento, a igreja, ela terá acesso ao céu, estará diante de Deus, né? Mas a Nova Jerusalém, que é o ápice final, a conclusão de toda a história, é quando ela desce do céu e aí os santos terão, né, pleno convívio com os homens aqui na terra. Quem habitará na Nova Jerusalém? Ele coloca os justos incorruptibilizados. Mas esta Nova Jerusalém também é o tabernáculo de Deus com os homens, aonde ele com os homens habita. Agora, olha que interessante, quero continuar lendo com vocês aqui. Vamos pegar aqui de novo agora, eu quero ler Justino de Roma. Vamos ver se Justino de Roma ele tem o mesmo pensamento de Irineu? Vamos lá, ó. Justino de Roma. Diante disso, Trifão me respondeu, amigo, já te disse que tu te esforças em tudo para te agarrares às Escrituras. Dize-me, porém, vós realmente confessais que a cidade de Jerusalém será reconstruída? E esperais que aí vosso povo irá reunir-se e alegrar-se com Cristo, com os patriarcas, os profetas e os santos de nossa descendência? E até com os prosélitos que viverem antes da vida de vosso Cristo? Ou chegaste a essa conclusão somente para dar a impressão de que ganhavas de nós a todo custo na discussão? Né? Porque essa era a visão da igreja primitiva, de que haveria a reconstrução de Jerusalém, os santos e os patriarcas iriam residir ali, né? E os prosélitos, né? E as nações, todos iriam chegar até Sião e tudo mais. Essa era a visão da igreja primitiva. E Trifão vai responder, não estou tão baixo para dizer alguma coisa diferente do que sinto. Antes, já lhe confessei que eu e muitos outros sentimos dessa mesma forma, de modo que sabemos absolutamente que assim acontecerá. Então ele cria dessa maneira. Todavia,
Também te mostrei que há muitos cristãos, aqui é que está a questão toda, porque houve um canal aí que desonestamente pegou essa parte aqui, mas não leu o restante do texto. Esse é o problema. Pegou só essa parte aqui, mas não leu o restante do texto, dizendo que existiam outras pessoas com visões diferentes, e eram pessoas piedosas e tal. Então já havia pessoas que não criam que a Jerusalém seria reconstruída, achando que isso era uma coisa boa, mas não era. Justino continua falando, vamos continuar lendo. Todavia, também te mostrei que há muitos cristãos de mentalidade pura e piedosa, ou seja, inocente, cristãos inocentes, que não admitem essa ideia. Com efeito, os que se chamam cristãos, mas são realmente hereges. Ah, essa parte aí, esse camarada não usou, né? Não continuou lendo. Olha a desonestidade. Só pegou a parte que falou de piedosos, né, e puros. Não existem pessoas puras e piedosas que não acreditavam na reconstrução de Jerusalém. Então não era só nós que não acreditamos nisso, né? Existiam outros cristãos. Sim, existia. Você está vendo que Irineu de Leão está combatendo ele, chamando de herege. Quem não cria assim era herege. Por quê? Porque estava influenciado pela falsa gnose. Estavam influenciados pelo gnosticismo, porque o gnosticismo é que negava essa ideia da reconstrução de Jerusalém. Simbolizando os textos. É a única forma que tem para negar é simbolizar os textos. E aí ele está dizendo, tem pessoas puras, piedosas, inocentes, Deus dá por inocente tempo da ignorância, mas mesmo assim, eles são hereges. Sem Deus e sem piedade. Já te expliquei, ensino apenas blasfêmias. Isto, durante o período da igreja primitiva, era uma blasfêmia. Lembra de Mineu e Fileto, que o apóstolo Paulo estava dizendo que eles corroíam as igrejas, estavam ensinando blasfêmias, dizendo que a ressurreição já havia acontecido. Não obstante, o que os milenistas ensinam? Que a primeira ressurreição já aconteceu, que é um novo nascimento. E isso aqui é blasfêmia. Impiedades e insensatez. Quanto a mim, para que saibais que não digo isso apenas diante de vós, penso compor conforme a minha possibilidade um resumo de todos os argumentos que vos apresentei. Nele, escreverei que confesso a mesma coisa que digo diante de vós. De fato, eu não me disponho a seguir ensinos, a seguir homens ou ensinamentos humanos, mas Deus e aos ensinamentos que dele provêm. Se vós encontrastes alguns que dizem cristão e não confessam isso, mas atreve-se a blasfemar contra o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó, e dizem que não há ressurreição dos mortos, se lembra? Né? O corpo físico. Tem que ler toda a patrística para você entender o contexto daquela época. Né? Mas que no momento de morrer, suas almas são recebidas no céu. E Irineu, ele, naquele capítulo, nos capítulos anteriores, lá, nos versículos anteriores, ele está explicando justamente isso, que os gnósticos acreditavam que as pessoas ao morrer iam para o céu. Aí ele vai fazer toda uma defesa dizendo que não, primeiro tem que ir para o Sheol, tem que ir para o Hades, porque ninguém é melhor do que o seu mestre, para depois ter um encontro com ele no céu, nos ares, né? Como diz o apóstolo Paulo, entre nuvens. Não os considereis como cristãos. Quando se examina atentamente a coisa, ninguém considerará como judeus os saduceus, exceita semelhante dos genitas, meristas, galileus, elinianos, fariseus e batistas. Não fiqueis incomodados ao ouvir o que penso, mas como pessoas que se chamam judeus e filhos de Abraão, porém que honra a Deus somente com os lábios, como ele próprio clama, enquanto seu coração está muito longe dele. De minha parte, eu e alguns outros cristãos, de mentalidade correta e não com a mentalidade piedosa e herege, ainda que sejam pessoas que Deus dá por inocentes, tempo da ignorância, não só admitimos a futura ressurreição da carne, mas também 1000 anos em Jerusalém
reconstruída. Está falando exatamente o que Irineu está dizendo. Embelezada, embelezada e aumentada, como promete Ezequiel, Isaías e os outros profetas. Com efeito, Isaías diz a respeito desse tempo de 1000 anos. Ele vai colocar, haverá novo céu e nova terra, e por aí vai. Ele vai colocando e dizer aqui. Agora, preste atenção. Novo céu e nova terra é céu e terra renovado. Isso vai acontecer no reino milenar, isso vai acontecer no reino eterno. Por que tem 2 momentos de novo céu e nova terra? Porque no primeiro momento ainda tem pecado, e o diabo é solto, e ele engana uma multidão de pessoas. Entrou pecado de novo no mundo. Os demônios, as potestades foram soltos, e eles passaram a enganar a humanidade de novo. Daí a necessidade de renovar novamente o céu e a terra. Então, existem 2 momentos de novo céu e nova terra. O primeiro momento, novo céu e nova terra do reino milenar. Segundo momento, novo céu e nova terra do reino eterno, quando desce a Nova Jerusalém. Então, é muito simples a equação. Não tem mistério. Gnosticismo, eles abominam a literalidade do texto. Então, não se deixe enganar. Essa raça de gente já existia desde lá, do 1º e 2º século. E os apóstolos, os discípulos dos apóstolos, eles combatiam isso com veemência, chamando de blasfemos, dizendo que eram pessoas que não tinham mentalidade correta, não era para ser considerado cristãos, chamados de hereges, como Irineu chamava, e Justino Márcio também. Será que estava todo mundo errado? E só a galera agora que veio depois da Igreja Católica que está certo? Por isso que o diabo ele se levanta contra os primeiros cristãos. Mas nós vamos restaurar as vozes deles. Porque nas vozes deles tem o reino de Deus. Não se deixe enganar. Não se deixe levar por discursos de persuasão com fala mansa. Não, irmãos, a gente tem que amar. Nós não somos nervosos, alterados. Nós aqui amamos a todos. E você entende que o reino de Deus, você tem que compreender e ter paciência com pessoas que pensam diferente. Aqui a gente não coloca como blasfemos, não colocamos pessoas como gente que fica ofendendo os outros, desrespeitando os outros. Só eles que têm a verdade. Não. Aqui todo mundo é eclético. Aqui todo mundo é ecumenismo. Aqui todo mundo pode pensar no que quiser. Não, nós não vamos abrir mão da verdade, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A gente não, nós não vamos nos amedrontar ou deixar de falar porque alguém tem fala mansa. Não vamos. E nós não vamos cair nessa esparrela de que falar contra alguém é ficar puxando briga e ficar perdendo tempo. Ninguém aqui está perdendo tempo. Nós estamos defendendo a fé como defendeu Irineu. O pessoal costuma até me dizer assim, né, que é Igor Guerreiro contra as heresias, né? Defensor. Mas é isso aí mesmo. Todos nós somos defensores da fé, né? Porque é assim que Deus nos chamou e é dessa forma que Deus nos colocou para defendermos a nossa fé. E nós vamos preparar o caminho do Senhor e vai ser essa palavra do reino que vai restaurar a mensagem, vai lavar a igreja e Jesus vai vir reinar sobre as nações. Nós não toleramos a milenismo. A milenismo nós não toleramos. A gente até tem uma certa paciência com pessoas de fora que não conhecem a verdade. Mas quando alguém conhece a verdade e cospe na verdade, eu vou falar igual Policarpo falou para os hereges daquela época. Você já ouviu a história de Policarpo? Que quando ele chegou, aí teve, não me lembro agora o nome dele, se era Cerinto, se era o Simão, que era gnóstico, e ele foi se cumprimentar ele e falou assim: eu não tenho parte com você, primogênito de Satanás. Diz a história que ele ficou com medo de ficar ali onde estava aquele gnóstico, porque poderia o teto cair e matar ele junto. Sabe o que eu aprendo com isso? Que eles tinham tolerância zero para ensinos que fugiam da tradição dos apóstolos. Tolerância zero. Então a gente está num outro contexto, onde está num processo de restauração.
Mas quem ouviu a verdade e cospe na verdade e endurece a verdade, endurece o coração por causa da verdade, nós não toleramos. Nós não vamos tolerar. E nós entregamos a nossa vida, se for necessário, por essa verdade. E outra, isso não significa que a gente deixou de amar, não. A gente continua amando e orando. Mas eu não amo mais Beltrano, Ciclano e Fulano do que a Deus. Eu não amo mais YouTuber 1, 2 ou 3, A, B ou C, por causa da verdade. A verdade estará sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. Amém? É isso daí. Fiquem com essa palavra em nome de Jesus.